Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar para declarar uma palavra abençoada e uma oração forte e uma água ungida. Que Deus abençoa todos vocês aí com toda sorte de bênção, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero agora ler com vocês aí a palavra do Senhor. Portanto, não faça caso deles, são guias cegos, conduzidos cegos, e se um cego conduzir outros, ambos cairão numa vala. Olha, aqui nós vemos que quando o Senhor Jesus, ele disse aqui, lá em João 14, 5, 6, aonde ele disse para Tomé, eu sou o caminho e a vida. Quando Filipe perguntou para ele, mostra-nos o Pai, ele diz que esteve há tanto tempo com ele e ele não conhece o Pai. Quem conhece Jesus conhece o Pai. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não há salvação fora de Jesus. Vemos que vários corpos morreram e lá tem os vestígios, o resto mortais de Buda, de Maomé, Frederico Grande e várias outras pessoas estão restos mortais. Mas o resto mortais de Jesus não se encontra, porque ele foi o único que ressuscitou entre os mortos. Então, nós cremos que somente ele pode dar salvação. Você tem que ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Aqui está sendo colocado, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 1, fala que nós andávamos desgarrada, como ovelhas sem um pastor. Nós andávamos através de ídolo, mudo e surdo. Muitas das vezes nós observamos que todos aqueles o que eu adoro, esses ídolos, se torna semelhante a eles. Então, como que um cego, esse cego que Jesus está falando aqui, é aquele cego que tem olho, mas ele não consegue ver o reino de Deus. É aquele que tem ouvido, mas não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É aquele que tem boca, mas não consegue falar do reino de Deus. Quantas pessoas falam dele mesmo. Você sabe que a honra, a glória, a majestade e o domínio pertence a Deus. Então, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos que ter muito cuidado, porque lá em Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, e todo aquele que aumenta ou tira. Um versículo dessa palavra, as pragas desse livro cairão sobre ele. Então é muito sério. Você tem que estar se preparando para a salvação, preparando para a vida eterna. Nós estamos vendo que somente através da palavra, porque Deus é palavra, nós podemos entrar
no reino de Deus, entrar na grandeza de Deus. E quando ele diz que ele é o único caminho, e quando ele diz que ele é a verdade e a vida, é porque não tem outro mediador entre Deus e o homem. E todo aquele que o coloca, ele vai receber a sua condenação. Ele vai receber. A conta, cedo ou mais tarde, ela vai chegar na sua vida. Então, mas no momento que você o coloca Jesus em primeiro lugar, Mateus 6,33, busca primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que lutar pelo reino de Deus. O maior homem morreu com os braços abertos, e você não pode cruzar os seus braços, porque o Senhor aqui, Ele está dizendo que como um cego pode dirigir outro cego. Quantas pessoas se quer colocar no lugar de Jesus? Quantas pessoas que acham que é perfeito? Nós sabemos que todo aquele que estão com os pés sobre essa terra, ele é cheio de defeito. Lá em Lucas, no capítulo 6, 38, recalcada, sacudida, transbordante, da forma que você julga, você será julgado. Meu amigo, minha amiga, lá em João, no capítulo 8, 51, ele diz assim, aquele que guarda a minha palavra, eu também guardarei ele. Se me negar perante o homem, eu também negarei perante meu Pai. Mas aquele que passa da morte para a vida eterna, ele encontra com Jesus. Você pode até viver sem ele aqui na terra, mas quando o seu corpo for velado, sepultado e enterrado, o que é pó, volta para o pó. Mas aquele que guarda e fala da grandeza de Deus, ele está preparando para a salvação. A gente prepara para fazer uma prova. A gente prepara para ir num casamento. A gente prepara para dar uma palavra. Mas no momento que você também tem que preparar a sua vida para encontrar com o Senhor Jesus. E é isso que eu quero que você observa, que a campanha maior que nós fazemos é a salvação da nossa alma, que é o bem mais precioso. O outro versículo, por favor. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e não profetizemos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Olha, no momento que você é melhor obedecer do que sacrificar. Lá em 1 Pedro 5, 8, fala que o diabo é nosso adversário, anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Quantas pessoas que Deus quer que você volta para Ele. Então, me viste com frio, com fome, com sede, e não me deste de comer, de beber, de agasalhar. Então, o Senhor quer que você bebe o verdadeiro evangelho. O que vai falar mais alto não é tanto o que eu estou falando, mas é o meu testemunho, é a pregação da palavra de Deus. Então, no momento que você entra por esse caminho, você está apto para entrar para o reino de Deus.
E nós temos que se preparar. Prepara Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, eu lembro da minha mãe, na qual ela pagava ali a funerária. E também ela diz, amanhã ou depois eu vou ter encontro com Jesus. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que levantava falso não levanta mais. E eu não entendia tanto por que a minha mãe estava pagando aquela funerária. Por que a minha mãe deixou aqueles velhos costumes e se tornou uma pessoa tão mansa, tão humilde, uma pessoa que parecia um anjo de Deus. Eu quero te dizer, nessa terra, aquilo que semeia, se você semeia vento, você vai colher tempestade. Se você semeia paz, você vai colher alegria, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, ali o Senhor diz que é melhor nós ir a um velório do que uma festa, porque no velório nós vemos o fim de todo homem. É o que eu quero que você entenda, que nós temos que preparar a nossa vida para encontrar com o Senhor nosso Deus. Valoriza a sua alma, é o bem mais precioso que pode ter aqui na terra. A sua alma, ela é vida eterna. Aqui é passageiro, aqui é ilusão. Aqui os dias estão se passando, parece que ontem era 2024, parece que hoje, 2025, amanhã 2026. Observa que um ano está virando um mês está virando uma semana, a semana está virando um dia está virando uma hora está virando um minuto virou o segundo. Eu quero te falar, nós estamos mais próximos da salvação do que nós imaginamos. Então, quando eu se preparo a minha alma, Deus vai entrar com uma providência. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O outro versículo, por favor. Pode colocar o outro versículo na tela. Eu lhe digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto, ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Observa que sinais estão por toda parte. Um dos sinais que nós estamos vendo, que o amor de muitos se esfriaria, a carnalidade, a blasfêmia, as pessoas esqueceram do respeito, levanta contra tudo e todos. Romanos 1, 28. As pessoas dão mais ouvido às fábulas, às heresias, do que à verdade. As pessoas que falam a verdade passam a ser perseguidas. As pessoas que são honestas é chamado de bobo, louco, quadrado. Mas há um juiz
que ele não julga segundo a aparência, mas ele vai julgar porque o seu próprio Espírito vai dar conta de tudo que você faz e o que você não faz adiante de Deus. Ele vai ser a sua testemunha veloz. Então, se eu perdoar, eu sou perdoado. Então, esses 3 pecados, eles não têm perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando você não perdoa seu irmão também. E quando o cão voltou ao vomito, quando você comeu o manjar das coisas de Deus, das delícias de Deus, e volta ao cachorro, ao vômito. Então não tem perdão. Mas no momento que você acorda, meu irmão, minha irmã, para nós entrar no reino de Deus. Pega seu copo com água junto comigo e eu vou estar orando para você entender o poder da salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa, Senhor, ó Deus, ó Pai, que pensa todo dia para ir trabalhar, que pensa que esse problema não tem solução, mas o Senhor agora vai em encontro essa pessoa que não conseguiu dormir, essa pessoa que essa dor não passa, essa pessoa que está no vale da sombra da morte. E eu te peço, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai encontrar essas pessoas, vai encontrar os hospitais, vai encontrar os médicos, enfermeiros, toda sorte de gente. O Senhor o abençoa essas pessoas que perderam a vontade de viver, mas o Senhor retorna. E aqueles, o Deus, o Pai, que está conectado conosco, aquele que tem fé, que colocou os seus objetos, as suas peças de roupa, as suas fotografias, e tomar dessa água, eles vão ser curados, porque não é a água que cura, é o Espírito Santo de Deus. Toma essa água comigo. Pode ter a convicção e a certeza que você foi abençoado através da hora do milagre. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Que você tenha um ótimo fim de semana e seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.